Olá pessoal, vim aqui para falar um pouquinho sobre uma péssima experiência de compra. O meu irmão precisava de uma fonte carregadora de bateria para alimentar uma micro geladeira 12 volts, né? Que é alimentada por uma bateria. Então tinha que ter um carregador o tempo inteiro carregando essa para que quando faltasse energia, a bateria tivesse carga para manter algumas horas essa micro geladeira, né? Eu sugeri para ele comprar a fonte dessa marca, Usina, porque das nacionais é uma que eu acreditava ter uma boa qualidade, né? Que fosse um equipamento robusto. Pelos meus cálculos, o máximo consumo seria na casa dos 10 amperes. Seria suficiente para manter tanto a microgeladeira quanto carregar a bateria se ela tivesse completamente descarregada. Então sugeri um equipamento 3 vezes maior para trabalhar com bastante folga, 30 amperes. Um carregador de 30 amperes. Esse carregador ele trabalhou por alguns meses, 3 ou 4 meses, e queimou. Foi mandado para garantia, né? E aí voltou funcionando. Aqui dá para ter uma ideia do que foi trocado. Aqui o seguinte, olha só, a gente tem o processo de solda da fábrica, né? E tem um estanho diferente que foi o processo de reparo. O que dá para ver que foi trocado é o seguinte: foi trocado os dois transistores, até se eu não me engano isso aqui é um IGBT, aqui tem um, aqui tem outro, e também foi trocado o diodo da saída, que é um diodo de 3 pinos. Esse encapsulamento aqui, pessoal, é um TO220. Ok, voltou, trabalhou mais ou menos um mês e queimou novamente. Compramos um carregador chinês de 10 amperes, que está trabalhando maravilhosamente bem há um bom tempo, sem interrupção. Dei uma olhada na placa, achei razoável. E aí, como esse aqui estava queimado, pensei, olha, vou dar uma olhada nisso aqui. Acredito que já tinha vencido ali o ano de garantia dele. Nem procurei saber, porque o prejuízo que ele causou por ter queimado foi muito superior ao valor dele. Acho que em medicamento que queimou dentro da microgeladeira foi mais de R$1.000. E essa é uma fonte cara. É uma fonte que não é barata. Ela está na casa dos R$500. Estava, né? Acredito que eles tiraram de linha. E aí eu abri essa fonte para dar uma analisada. Eu tenho um certo conhecimento nessa área. E aí eu comecei a encontrar um monte de coisas que me deixaram bem chateado. A primeira coisa delas: na fonte chaveada, pessoal, precisa existir uma separação muito clara entre primário e secundário, entre parte de entrada de energia e parte de saída, por questão de segurança. Você tem que ter alguns milímetros de isolação entre o primário e o secundário. E nessa placa, pessoal, é tudo misturado. Se você perceber aqui, ó, a gente tem um circuito de chopper. Logo aqui já está o indutor da saída. O circuito de chopper aqui é para driver dos transistores, né? Não sei se é MOSFET ou se é IGBT, não olhei isso. E já está tudo misturado, ó. Você não tem uma boa distância de isolação entre primário e secundário. Atrás da placa era para a gente ver uma distância muito boa de separação entre primário e secundário. E simplesmente não existe, olha só. Aqui é a entrada de energia, aqui é o chopper, aqui já é o indutor de saída. Então a distância aqui entre primário e secundário ela é praticamente nula, é trilha a trilha. Você tem menos de 1 milímetro. Isso é um erro terrível para segurança. Tá, essa é a primeira coisa. Então, eu nem me animei a dar uma olhada nessa fonte para consertar, para ficar para mim, já que agora é uma chinesa que está dando conta do recado. Pensei, essa fonte deve ser boa, deve ter acontecido alguma coisa. Perdi totalmente a vontade até de consertar ela vai pro lixo. Tá, vamos para as considerações. Pessoal, essa é uma fonte de 30 amperes. O fabricante vende como 30 amperes. Primeiro, ela está usando
transistores encapsulamento TO220. A fonte chinesa para 10 amperes, que é 1/3 da capacidade dessa, ela usa já um transistor com uma folga muito maior do que nessa fonte. Então os transistores aqui nessa fonte, eles são inferiores aos chineses. Isso me deixou boquiaberto. Resumindo, o chinês ele tem muito mais folga. Ele tem uma tendência a trabalhar muito mais morno, frio, do que essa fonte. Aí vamos para as outras coisas que eu acabei percebendo. A marca de capacitor. Ketuo. Nunca vi falar. Esses capacitores aqui, pessoal, pelo visto, isso aqui é um conversor half bridge e é utilizado como dobrador de tensão aqui entre os capacitores para poder fazer o 110 e 220. Não tem problema quanto a isso. Agora, o tamanho desses caras não é nada adequado para 30 amperes. Tem um outro cara que é fundamental para o bom funcionamento da fonte, que aqui é um capacitor que ele retira alguns desbalanceamentos entre ciclo positivo e negativo aplicado no transformador. E pelos cálculos, pessoal, uma fonte de 30 amperes jamais utilizaria só um capacitor desse. E teria que ser um capacitor de boa qualidade. Aí eu vou livrar um pouco o fabricante porque eu não consegui ver a marca deles. Só que, pelo dimensionamento, só um capacitor desse não seria adequado. Em regime contínuo 30 amperes, essa fonte fritaria em pouco tempo, ela ia estourar. Problemas que eu achei. Aqui não tive tempo de analisar, mas parece uma fonte capacitiva para poder fazer esse circuito aqui de 110 220 automático. Não é tanto problema, embora eu não goste de fonte capacitiva. Ele usa um SG3525, 3524. Pessoal, esse chip, ele é um chip de décadas atrás. Tem muita coisa melhor no mercado, inclusive mais barata, que deixa a placa muito mais simples e confiável. Existe um índice que cada ponto de solda a mais na tua placa, cada ponto a mais de complexidade, piora a questão de manutenção e durabilidade. Então, quanto mais simples o circuito, mais fácil de dar manutenção e maior é a tendência da durabilidade do produto. O que mais que eu pude achar estranho aqui nessa fonte? Essa fonte, ela vem com esse Smart Meter aqui, um medidor Smart. Aqui, pessoal, não sei se o telefone vai pegar bem, mas tem um PIC16F. Isso aqui é um microcontrolador, ele foi programado. Então, para ligar LED, foi utilizado um microprocessador que tem todo um programa simplesmente para ligar LED de status, ao invés de usar um microprocessador para fazer o controle da fonte. Isso é algo que me deixa um pouco intrigado. Com um microprocessador fazendo controle da fonte, você tem muito mais flexibilidade e consegue fazer rotinas de controle muito mais apuradas. Essa fonte queimou 2 vezes carregando uma bateria. O sistema aqui de proteção provavelmente nem percebeu os 2 problemas possíveis que ocorreram aqui e desligou a fonte, por exemplo, para evitar uma queima. Em nenhum caso a proteção aqui atuou. Outra coisa, pessoal, essa fonte ela só tem aqui até de tirar, ele acabou de soldando a entrada. Essa fonte ela só tem um resistor e já vai direto para o retificador. Não tem um varistor de proteção contra a variação de tensão da rede elétrica. Não tem nada. Muitas fontes chinesas de baixíssimo custo têm um simples varistor. E essa fonte, que é de uma marca premium do Brasil, não tem isso. Outra coisa, muitas fontezinhas de computador chinesa, praticamente quase todas, vêm com um filtro de interferência eletromagnética, né? E esse aqui não tem filtro nenhum de interferência
eletromagnética. Outra coisa, pessoal, as proteções em uma fonte chaveada, elas são a alma da fonte. A fonte chaveada só funciona com muitas proteções e proteções inteligentes. Se uma fonte não tem todas essas proteções, a durabilidade dela é baixa e ela é uma fonte perigosa. Então, hoje eu atuo em outro segmento, embora tenha conhecimento sobre esse assunto. E eu lembro de quando essa marca surgiu no Brasil. Eu participava dos fóruns. E eu percebo que tem muita coisa que desde aquela época não mudou, não evoluiu. Então, fico bem decepcionado por ver que uma fonte, um carregador de bateria chinês de R$100, entrega muito mais qualidade e confiança do que uma fonte do mercado brasileiro, do mercado nacional de R$500. Isso me deixa bem chateado. Em questão de design, pessoal, não existe errado ou certo, existem escolhas. Eu acredito que não foram boas escolhas desse fabricante. Fiquei bem chateado, né? Porque fui eu que acabei recomendando a marca por conhecer o tempo de mercado que ela tem, mas a entrega é muito abaixo do esperado e o cliente médio da marca acaba não tendo a noção do que está comprando, né? Então esse é o meu relato, né? Uma fonte aí que em menos de um ano queimou 2 vezes carregando bateria, que é o que ela deveria fazer com muita tranquilidade. E hoje tem uma fontezinha chinesa de R$100 substituindo essa já há um bom tempo, sem problema algum. Certo? Fico por aqui. Muito obrigado.